15, nós temos aqui o registro de um encontro pessoal entre Deus e Abraão. Às vezes eu vou mencionar Abraão, porque é o mais tipicamente usado, porque é o nome de fato de Abrão. Mas aqui nós temos até o momento o nome dele Abrão. Nós temos então aqui um encontro, o registro que Moisés faz nesse capítulo, de um encontro pessoal, assim como Jesus teve lá com seus discípulos quando ele se retirou para Cesareia de Filipe. E aqui Deus ele se encontra em particular com Abraão. E aqui, meus irmãos, nos versos que se seguem inicialmente aqui no verso 1, é perceptível que Deus ele foi ao encontro de Abraão. E por que Deus foi ao encontro de Abraão? Nós vimos que Abraão ele estava com medo, ele estava temeroso. E aqui isso nos revela inclusive o fato de que essa é a realidade de um crente. Assim como Abraão, que foi chamado de herói da fé e também foi chamado de pai da fé, mas era um crente como nós e que também por vezes, ou muitas vezes, se não dizer que quase todas as vezes, em diversos momentos decisivos da sua vida, ele teve medo, ele teve temores. E essa é a realidade também que muitas vezes nos coloca a vacilar e também a se distanciar das promessas do Evangelho. O medo aqui nesse sentido, meus irmãos, não diz respeito aqui à questão de legítima defesa, ou do instinto de defesa do ser humano em situações de perigo. Mas nós estamos tratando aqui do medo na sua perspectiva interna. Medo de coisas que nos envolvem com aquilo que Deus nos fala na sua palavra. De forma bem prática e simples, talvez, quando nós somos exortados na palavra do Senhor, quando Deus nos coloca diante da sua revelação e nos instrui em certas coisas que nós temos medo de obedecer. Medo até mesmo de crer. Porque talvez no primeiro momento nós nos vemos espantados, porque nunca aprendemos determinadas coisas. Isso faz parte da nossa vida. E é assim que Deus nos instrui e nos ensina. Ao mesmo tempo Ele nos dá aquilo que por vezes pode ser novo para nós, e ao mesmo tempo Ele trata no nosso coração o perigo de nós não cairmos e não vacilarmos na fé em relação à vergonha, covardia e omissão. E veja, no contexto de Abraão, é desse tipo de medo que nós estamos vendo aqui. Medo aqui tratando de uma postura que Abraão teve, que o fez distanciar daquilo que Deus havia dito a ele nos capítulos 12 e 13, da promessa de um herdeiro, de uma descendência e também da promessa de uma terra. Medo aqui no sentido de ter uma postura de admiração a algo que Abraão considerava maior do que ele mesmo. Ou em outras palavras, Abraão ele estava com medo de ser morto pelos seus inimigos. Isso desviou o foco dele no que diz respeito ao que Deus estava falando com ele. E aqui a gente pode perceber que esse era um medo que o distanciava da presença de Deus. Em certa medida dizer que era um medo pecaminoso, porque Abraão, observe no verso 1, quando Deus vai falar com Abraão, no capítulo 15, verso 1, quando ele diz, depois desses acontecimentos, ou seja, o que envolve o capítulo 14, quando ele guerreou com aqueles 4 reis. Então, medo desses episódios que envolveu o capítulo 14. Veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, não temas, ou seja, não tenha medo, não admires os teus inimigos. Em outras palavras, pode ser nesse sentido. Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. É interessante ver que o verso 1 nos leva exatamente ao fato de que o temor de Abraão em relação aos seus inimigos o fez ter mais preocupação consigo mesmo. Observe isso. Fez Abraão ter mais preocupação, ou na verdade ele focou a sua preocupação, todos os seus esforços, o seu coração, das suas preocupações e angústia em relação a si mesmo do que com aquilo que Deus havia dito na sua palavra, na sua revelação a ele. Então a palavra do Senhor faz com que agora Abraão mude o seu foco. Quando ele vai dizer, você não tem que temer os seus inimigos. Ou em outras palavras, você não deve se preocupar com você mesmo. Porque isso é um tipo de admiração da qual você se distancia de quem realmente você deve admirar, que sou eu, o seu Deus. Então, nesse sentido, nós temos aqui Abraão, agora, ele passando a se preocupar com as promessas que Deus havia feito a ele. E esses 2 encontros, veja como é maravilhoso quando Deus nos coloca em situações como essa, e Ele então é quem nos encontra, nos leva até a sua presença diante da sua palavra, e a sua palavra nos faz ter esse encontro para que agora as nossas preocupações mudem de foco. Não há necessidade de temer as coisas do mundo,
para que tenhamos as preocupações nossas voltadas prioritariamente para aquilo que Deus fala conosco, que é o que agora nos envolve os versos 2 e 3, como também o verso 8. Quando Abraão questiona a Deus em relação ao que Deus fala com ele, veja que Abraão não mais está preocupado com seus inimigos, mas a sua preocupação agora, os versos 2 e 3, se foca na última parte do que Deus falou no verso 1. O teu galardão será sobremodo grande. É isso com que ele deveria se preocupar. E aí vem os questionamentos e as perguntas que Abraão vem colocando diante do Senhor. Contudo, esses questionamentos ainda de Abraão está revelando determinados temores e preocupações que não deveriam ser prioridades na vida dele. Sempre você vai ler a história de Abraão, você vai perceber que esse homem diversas vezes tentou se safar de perigos, porque a preocupação dele era consigo mesmo, de se safar, de não morrer. No Egito, na fome que houve ali na região do Negueb, quando ele foge para o Egito, quando ele faz a sua esposa mentir, não por uma vez, fez a sua esposa mentir por 2 vezes, dizendo que, para que ela dissesse que era irmã dele, para que ele não morresse. Talvez a preocupação maior não era nem tanto a esposa, mas era a própria vida dele. As circunstâncias em que ele demorou, foi vagaroso para resolver as questões de divergências entre ele e o seu sobrinho Ló. E em todas estas coisas, Deus deu livramentos para Abraão, e ainda Abraão precisava confiar mais ainda no Senhor, apesar dele crer. Mas ele precisava ter a sua confiança mais ainda fortalecida no Senhor. Então veja como que Deus, ele leva Abraão a exercitar e ter mais essa confiança no Senhor, para que Abraão não caísse nem em dúvidas desnecessárias, em dúvidas perniciosas, como também não cair na incredulidade. O que Deus faz? Deus faz uma aliança com ele. Então o capítulo 15, focando especialmente quando nós tratamos aqui dos versos 17 a 21, onde o capítulo 15 ele tem como objetivo mostrar qual é o papel da aliança. Quando Deus fez alianças com todos esses personagens, em especial Abraão, o papel da aliança basicamente, meus irmãos, é dar um sinal, é dar uma garantia, é dar um sinal, é dar uma garantia, um penhor de algumas verdades que são extremamente importantes no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. A primeira de todas as verdades que devem ser fundamentais no que diz respeito a esse sinal e essa garantia da nossa fé em Cristo é, por exemplo, o fato de que Deus ele fala sempre a verdade e ele não mente. Por isso, a necessidade de alianças sendo feitas no decorrer da história do povo de Deus. Como também, em segundo lugar, a aliança nos mostra que é fundamental o fato de que Deus sempre revelará, Ele sempre mostrará a sua fidelidade em não voltar atrás naquilo que Ele nos promete. Em terceiro lugar, no fato de que Deus Ele também revela nessa aliança a sua paciência, a sua misericórdia, a sua imensa e infinita bondade e graça conosco, quando nesta aliança, veja que ele promete, ou melhor dizendo, não apenas nessa, mas em todas as alianças que são feitas na história do povo de Deus, desde Adão, Noé e agora chegando a Abraão, e isso vai se percorrer depois a Isaac, Jacó e todos os personagens pactuais, Davi, todos eles, Deus sempre estará prometendo uma verdade importante: preservar o seu povo no decorrer da história. Preservação do seu povo. Então hoje nós vamos caminhar nesse aspecto, nos versos 17 a 21. E se me permita, vamos ver rapidamente o esboço aqui desses versos. Antes de mais nada, veja que do verso 1 ao verso 6, o que diz respeito à aliança aqui? O capítulo 15 nos foca na aliança. Versos 1 ao verso 6, o que nós vimos? Nós temos aqui o prólogo desta aliança. Prólogo significa a parte introdutória do que Deus anuncia, para que haja a confirmação, a garantia, o sinal. As informações do que é dito nos termos dessa aliança tem que ser completa. E quais as informações que são completas do que Deus vai dizer a Abraão? O que ele promete? 3 coisas que são fundamentais na aliança de Deus com o seu povo: descendente, descendência e terra. Guardem isso. Descendente, no caso o herdeiro. Descendência, da qual esse herdeiro preserva esses descendentes,
procedem desse herdeiro. Primeiro vem o herdeiro, depois a descendência. Esse é o percurso na história. Primeiro vem Cristo, depois o seu povo que segue a Cristo. Entenderam a lógica do que é nos mencionado, da completude da informação dessa aliança, dos termos dessa aliança? Então, o prólogo da aliança começa falando, ou nos dando uma primeira informação. A vinda do herdeiro. Primeiro vem o herdeiro. Sem o herdeiro não tem descendência. Segunda informação, que nos é completada, quando ele fala da descendência. Isso tudo dos versos 1 a 6. Então, é o prólogo no que nos é dito aqui como sendo a mensagem desta aliança. Dos versos 7 ao 11, nós temos a preparação para que Abraão recebesse o sinal da aliança. E essa preparação foi por meio daqueles sacrifícios que nós explicamos alguns aspectos e fizemos algumas aplicações. Dos versos 12 ao 16, nós temos agora os termos da aliança. Veja, os versos 1 a 6 nos revelou o conteúdo. E agora, dos versos 12 a 16, nós temos informações que nos determinam os termos da aliança, as condições que Deus está estabelecendo para que as promessas que Ele deu a Abraão se cumpram. Então, veja, é necessário, esse é o sentido dos termos, das condições. Quando se diz que há uma condição, Deus, em outras palavras, está dizendo: Abraão, não depende de você, depende de mim. Então, veja, como eu farei que essas promessas que eu fiz a você se cumpram? Primeiro, os seus descendentes serão escravos, ficarão em terra estrangeira, sofrerão, serão afligidos. É uma condição, são termos. Esses termos, aí é estranho falar assim, mas poxa, mas por que tinha que ser dessa forma? Tinha que ser essa condição? Precisavam passar por tudo isso? Claro que precisavam. Primeiro, o aspecto da soberania de Deus. Mas nós temos uma resposta aqui, historicamente falando. Deus, nesses termos da aliança, está nos revelando que nestas condições, ou seja, ter que ser escravo, ter que ficar submisso ou oprimido por um outro povo estrangeiro, que foi o caso do Egito, ter que sofrer as aflições, os sofrimentos, as humilhações, tudo isso o povo de Israel teve que passar, como a fim de nos apontar na história da redenção o que exatamente tem acontecido com aqueles que ainda não foram libertos da escravidão do pecado. Por isso, a condição. Há uma condição histórica, tudo isso aconteceu para nos lembrar que antes que venha a boa notícia, primeiro tem a notícia má. Somos escravos do pecado. Estamos peregrinando por terra que não é nossa. Viver nesse mundo, nesse momento histórico, é estar num lugar estranho. Nós não estamos em casa, meus irmãos. Quem se sente em casa nesse mundo, alguma coisa errada está acontecendo, porque então eu imagino que corre o risco de você estar amando o mundo e ser cidadão do mundo e não cidadão do reino dos céus. Então nós não somos desse mundo, a gente não pode se sentir à vontade nesse ambiente. Por isso as aflições são necessárias, é um termo, é uma condição estabelecida, para que lembremos da nossa origem e não voltemos para a escravidão de novo, como o apóstolo Paulo já nos disse certa vez em Gálatas capítulo 3. Nos versos agora 17 a 21, que é o que nós vamos expor, nós temos agora o fato de Deus estar estabelecendo, ou podemos dizer, o estabelecimento desta aliança com Abraão. Agora, pensando aqui, propriamente na aliança que Deus fez com Abraão, o que nós vamos encontrar dos versos 17 até o 21? Então vamos ao esboço desse trecho agora. Primeira coisa que nós encontramos, verso 17, o sinal. Então guarda essa palavra. O sinal. Primeira coisa que Deus revela a Abraão quando ele está fazendo uma aliança com ele, ele dá o sinal. Primeiro vem o sinal. Segundo ponto, agora dos versos 18 ao 21, Deus faz um juramento. Parece estranho, né? Deus está fazendo um juramento. Se me permita, talvez aguçando a sua curiosidade e fala assim, nossa, mas eu nunca ouvi isso. Deus faz juramento? Ou Deus fez em algum momento juramento? Toda a escritura é juramento dele. Se toda a escritura é promessa, então é juramento. Olha o que ele diz, para que você veja o teor do que ele está dizendo após ele manifestar o seu sinal.
O seu sinal, no verso 17, se manifesta por meio do fogo. E quando o fogo, então, passa pelo corredor ali onde estão as metades daqueles animais, Deus se pronuncia fazendo um juramento. É um ato solene. Versos 18 a 21. Olha o que ele diz. E sucedeu, verso 18, perdão. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Você pode entender a palavra aliança agora aqui nesse contexto, verso 18, como também promessa. A palavra aliança, ela também pode ter esse sinônimo aqui. E fez Deus aliança com Abraão significa, e Deus ratifica a promessa que ele fez com Abraão. Ratificar significa, agora nós temos uma ligação, uma relação que não pode ser quebrada. Se eu prometi, eu vou ter que cumprir. Então, olha o que Deus diz. A tua descendência dei esta terra. Preste atenção no verbo dar. Dei a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O que o Senhor deu a Abraão? E ele vai dizer, eu dei a você o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Isso aqui é tudo seu. Deus deu terras e Deus deu também como possessão os habitantes daquela terra. Então nós temos o sinal, verso 17. E no segundo lugar nós temos o juramento, dos versos 18 ao 21. Quando nós vamos para os versos 18 ao 21, agora se atente rapidamente a esse pequeno esboço introdutório dos versos 18 ao 21 quanto ao juramento que Deus faz. Olha que interessante, porque quando nós vamos a esses versos finais, esse juramento ele é composto de quê? Primeiro, esse juramento ele é composto de uma declaração ou de uma afirmação inicial. Dei esta terra à tua descendência. Verso 18, parte A. Em segundo lugar, nós temos agora Deus estabelecendo delimitações. Estabelecendo concessões. É o que eu diria na linguagem política e econômica, royalties, né? Mas aqui é delimitações, concessões. De tudo que Abraão e os seus descendentes, eles iriam herdar. E na parte B do verso 18 começa essa concessão, essa delimitação. São duas aqui. Primeiro ele dá uma delimitação no que diz respeito à porção de terra, a extensão da terra, o território, a parte geográfica. E depois Deus também dá a concessão no que diz respeito aos povos que estavam ali, que aqueles povos, aquelas nações, deveriam ser expulsos daquelas terras, para que os descendentes de Abraão tomassem posse dessa porção de terra. Agora, observe. Qual é o sinal que Deus, indo para o verso 17, agora vamos começar no verso 17. Qual é o sinal que Deus deu a Abraão quando ele ratifica a sua promessa da terra prometida, meus irmãos? Primeira coisa que nós precisamos notar aí é que Deus ele se manifesta através de um fogaréu, se me permite essa expressão, ou também, talvez seria melhor encaixado aqui, de uma grande fornalha, de um montante de fogo que se manifesta de repente, que sai do meio daquela escuridão que havia tomado Abraão. Então Deus se manifesta por meio deste fogaréu, por meio deste fogo imenso, que tem força, energia, calor, e aquilo causa espanto a Abraão. Então veja que nesse aspecto aqui, no verso 17, que o sol já havia se posto. Isso é um detalhe interessante aí no verso 17. Ou seja, isso aqui significa que Abraão ele teve que esperar pelo menos um dia completo, de 24 horas, para que ele recebesse o sinal. Isso aqui é interessante ver, porque Mateus Ryan ele vai comentar nessa pequena expressão, ele vai dizer que o fato dele ter que esperar 24 horas, e como é que a gente tem a comprovação de 24 horas, meus irmãos? Volte de novo lá para o início do capítulo 1, no verso 12. Aliás, não é o início, é metade, mas vai no verso 12. Olha o que o verso 12 diz. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão. Quando você vai para o verso 17, ele diz, e sucedeu que posto o sol, pôs o sol 2 vezes no mesmo dia, isso não acontece, certo? Não dá, não tem como, é impossível. Mas nós temos aqui um dia completo, 24 horas. Abraão, como diz Mateus Ryan, teve que, mais uma vez, no período de um dia completo, teve que aprender a ter paciência e esperar
que o Senhor manifestasse o sinal. É interessante essa aplicação. Posto o sol, ou seja, espere, eu me manifestarei. E o curioso é que no processo de que isso acontece no período do início da noite, quando o sol se põe, está apenas Deus e Abraão, e todo mundo está dormindo. Porque Deus tem um encontro particular com o seu servo, um encontro íntimo com o seu servo. Duas vezes isso nos é aplicado aqui, verso 12 e o verso 17. Agora, no que diz respeito à maneira como isso acontece, veja que o sinal que Deus usa para ratificar sua promessa é se manifestar aqui teofanicamente por meio de fogo. E agora veja, fogo começa a ser um elemento usado em quase todas as vezes que Deus vai falar com alguém nas Escrituras, no registro da história do povo de Deus. E veja que isso aqui, quando diz respeito ao fogo, o sinal, quando é manifesto por meio do fogo, isso aqui está revelando um dos atributos pessoais de Deus, do fato de que Ele é Espírito invisível, porque ninguém pode ver Deus. Mas, ao mesmo tempo, Ele está nos mostrando que Deus, por sua misericórdia, graça, Ele está se manifestando por meio de uma grande coluna de fogo, para que Abraão tivesse certeza de que Deus estava ali naquele lugar. Eu quero que essa seja a mesma coluna de fogo. Se nós formos, por exemplo, para Êxodo capítulo 19, especificamente o verso 18, ou quando a gente vai para Êxodo capítulo 20, o verso 5, Êxodo 24, verso 17, e tantos outros textos, Deuteronômio capítulo 4, verso 11, estes textos, repetidas vezes, vão mencionar que essa mesma coluna de fogo. Então veja, quando ele fala desse fogaréu, a imagem que nós temos é exatamente de um fogo no seu sentido vertical. E que esta mesma coluna de fogo, uma grande coluna de fogo, que também acompanhou o povo de Israel por 40 anos no deserto, mostrando que Deus estava presente no meio deles e que Deus estava preservando o seu povo. Era um sinal. Como eu sei que Deus está me protegendo? Como eu sei que Deus não me abandonou? Pensando no contexto da antiga aliança, quando o povo estava no deserto indo para a terra prometida, todas as vezes que eles olhavam à noite para a coluna de fogo que estava em cima do tabernáculo, vinha à mente deles o quê? Posso ficar descansado, que Deus está aqui nos guardando. E durante o dia, quando eles viam aquela imensa nuvem que ficava sobre todo o arraial, preservando o povo daquele sol escaldante, eles olhavam para aquela nuvem e eles lembravam: eu tenho certeza que o Senhor está aqui e está nos preservando. Sinais. Por que nós precisamos de sinais? Isso é uma aplicação interessante. Porque, meus irmãos, por natureza, por causa do pecado, nós já somos por se dado à incredulidade. Em certa medida, a gente pode até dizer que, mesmo nós crendo, mesmo nós sendo crentes, crendo no Filho de Deus, tendo a fé, e a fé a gente não perde, obviamente, mas ainda assim, em certa medida, crentes também, às vezes, são assediados por pequenas setas de incredulidade em algumas situações. Não no que diz respeito àquilo que envolve a obra de Cristo a nosso favor, mas em circunstâncias daquilo que nós deveríamos crer, obedecer, porque o ponto final da nossa aplicação nesse sermão vai ser exatamente isso. Nos termos da exigência da aliança, Deus estabelece que nós devemos demonstrar confiança obedecendo e praticando aquilo que Ele nos instrui. Como alguém pode demonstrar tamanha fé quando ele realmente devota sua confiança em Cristo Jesus? Quando ele faz tudo o que Jesus diz, sem ter medo do que as pessoas vão dizer, do que vão fazer contra ele. Mas nós vamos chegar nesse ponto ainda. Mas veja, a questão que eu quero aplicar ainda nesse momento é lembrar que Deus envia um sinal, ou Deus nos dá sinais, não agora como era no Antigo Testamento, mas Ele ainda nos dá sinais. O dia do Senhor é um sinal. A leitura das Escrituras e a iluminação do Espírito Santo, quando nos vem um gozo interno, é um sinal. A alegria da salvação que nós devemos buscar, a certeza da salvação, é um sinal. A ceia do Senhor é um sinal externo. O batismo é um sinal externo. Como eu também, inclusive, nós aplicamos pela manhã, que até os filhos, ou inclusive os nossos filhos, ninguém pode ficar de fora, porque é uma demonstração de confiança plena ao Senhor.
Porque naturalmente nós somos incrédulos, e Deus, por sua misericórdia, Ele então fez com que sinais sejam manifestos para que o povo dele não se perca, não perca o rumo e não se desvie dos seus caminhos. Quando então nós temos o aspecto, agora voltando mais ainda precisamente no que diz respeito ao fogo, aqui veja que o fogo ele sempre aparece nas Escrituras para nos falar da presença santa de Deus. Quando o fogo também aqui, meus irmãos, é sinal de purificação, juízo, justiça e poder. Quando também aqui o fogo está nos mostrando que Deus está se revelando a Abraão, qual que é a medida também da sua força e condições para que ele possa cumprir a promessa. Só Deus poderia cumprir essas promessas. Nenhum homem poderia fazer o que Deus prometeu a Abraão. Quarto lugar, no fatamente que o fogo está nos apontando para a ideia de que Deus, quando ele inclusive falou com Moisés, ele falou por meio de uma sarça ardendo em fogo. E isso nos aponta para a ideia de algo que visualizamos para que tenhamos certeza de que Deus ele está presente no meio do seu povo. E por último, quando o fogo também, da mesma forma que Abraão ele recebe o sinal de Deus por meio de fogo, o fogo ao mesmo tempo também, ele não se manifesta apenas para revelar aquilo que está a favor de nós, mas o fogo essencialmente, quando nos fala da presença de Deus, é para nos dizer que Deus está irado e que ele não se mistura com aquilo que é impuro. Por onde o fogo passa, ele consome. Por onde o fogo ele passa, nada fica intacto, o fogo consome. Qual é a aplicação aqui nesse ponto? Que por onde Deus passa, não fica nada impuro. Onde a presença de Deus se manifesta com a sua justiça, com a sua santidade, o pecado não prevalece, porque ele, como fogo consumidor, ele destrói aquilo que é impuro. Por isso o fogo aqui no contexto em que ele se revela a Abraão por essa segunda vez. Agora, se nós observarmos com mais detalhe, nós vamos ver que aqui agora, dessa coluna de fogo, meus irmãos, desse fogaréu, sai uma tocha de fogo. A ideia, talvez, aqui no verso 17, é nos lembrar de que não necessariamente, não pense quando fala-se tocha, né? Nas Olimpíadas se usa aquele instrumento, aquele recipiente que tem ali uma chama de fogo, mas tocha aqui, na verdade, não é tocha como aquilo. A ideia aqui é língua de fogo. O que seria uma língua de fogo? Quando tem um incêndio, às vezes quando os bombeiros eles vão precisar arrombar uma porta para salvar alguém, ou ver se tem alguém ali que está no meio naquela situação, tem fogo do outro lado, lá no cômodo. Quando eles estouram a porta, o que acontece? Se há uma concentração muito grande de fogo, vem uma língua de fogo. Quando há uma explosão, o que acontece? A ideia aqui é essa, uma tocha de fogo, não necessariamente uma explosão. Eu lembro uma vez, quando eu era criança, nós gostávamos de tacar fogo em formigueiro. Uma vez nós viramos quase todo um vidro de álcool nesse formigueiro. O que aconteceu? Veio uma língua de fogo, quase que pegou todo mundo. A ideia que é essa. Vem uma tocha de fogo, e de repente essa tocha de fogo consome, primeiro passa pelas metades dos animais, e ela consome tudo que está ali. Há um contraste aqui no verso 17. Ele mostra aqui nesse contraste, inclusive quando Moisés, ele diz que este fogareiro, quando ele escreve aqui esse trecho de Gênesis 15, que esse fogareiro ele surgiu de uma densa escuridão. Olha que interessante essa imagem que está projetada no verso 17. E isso aconteceu também no verso 12. Mas veja, essa língua de fogo, ela surge dessa densa escuridão, dessa densa trevas que estava cercando Abraão. E aqui nós temos o contraste entre trevas e fogo, ou ao mesmo tempo, escuridão e luz. Onde a luz passa, a escuridão, ela se dissipa. Esse é o contraste que nos é aplicado aqui. Onde a presença de Deus se manifesta, as potestades de Satanás e do mundo se dissipam. Por isso a ideia de que aquela língua de fogo, quando ela passa e surge dessa densa escuridão, ela está nos mostrando nesse contraste
3 coisas importantes. Primeiro, a realidade do seu coração que se contrasta com a promessa de Deus. Abraão com o coração escurecido. Por quê? Impaciente, ansioso, duvidando em certa medida de algumas coisas, questionando Deus em determinadas coisas. Um homem carente espiritualmente, precisando de ter certeza, mas não conseguia por si mesmo ter certeza da promessa de Deus, e ele dependia de Deus para que essa escuridão da sua alma fosse dissipada. Então, a realidade do nosso coração se contrastando com as promessas de Deus, que manifesta a luz da palavra dele, da promessa dele. Em segundo lugar, quando também para nos mostrar a fragilidade do homem e, ao mesmo tempo, a infinita grandiosidade e a soberania de Deus, o poder de Deus sobre a nossa vida. Em terceiro lugar, para também nos mostrar que era necessário Abraão passar por momentos de escuridão da alma, mas haveria um momento, quando Deus está mostrando isso para ele, haveria um momento em que Deus lhe tiraria daquela escuridão e o levaria à luz, e Deus não permitiria que Abraão ficasse muito tempo na escuridão. Eu quero lembrá-los de que Deus, muitas vezes, Ele deixa a nossa alma nessa escuridão, seja em algumas situações difíceis, escuridão no seu aspecto externo, mas eu diria, meus irmãos, que mais ainda, muitas vezes, talvez nós passemos boa parte, a maior parte da nossa vida, no que diz respeito à escuridão dos nossos pensamentos. Às vezes, quando as coisas até estão bem, com família, com emprego, não está com nenhuma enfermidade grave, mas a alma está escura, porque ela está longe de Deus, ela está afastada de Deus, não tem mais se alimentado da promessa de Deus. Mas veja, isso é uma condição. Lembra que eu falei das condições? É uma condição. Deus está dizendo, é necessário que passemos por a escuridão da alma. E por que Deus faz isso, meus irmãos? Para que então Ele se manifeste graciosamente, para que então vejamos a graça dEle, para que então nitidamente sejamos atraídos irresistivelmente pela graça dEle, vejamos um Deus amoroso que nos tira da escuridão e nos coloca na luz. É assim que Deus cuida de nós, é assim que Ele fortalece a nossa fé em Cristo. Agora o ápice do verso 17, chega agora aqui ao ponto de que a tocha de fogo que sai daquele imenso fogaréu, ela atravessa os pedaços dos animais cortados ao meio, e agora isso nos reporta o que aconteceu anteriormente aos versos 9 e 10. Você deve se lembrar desse ritual dos versos 9 e 10. Quando esse ritual que Deus ordenou a Abraão, no verso 9, onde ele tinha que preparar aqueles sacrifícios daqueles 5 animais, e talvez te venha a pergunta, né? Mas por que dividiu pela metade os animais grandes e não dividiu as 2 aves? Porque para tirar ou para dividir aquelas 2 aves não era necessário, era um animal de um porte pequeno, muito pequeno. Então ele apenas sacrificou o animal e arrancou as suas vísceras. Todo sacrifício tinha que ser feito isso, arrancar as vísceras dos animais. Mas por ser tão pequenos, tanto a pombinha como a rolinha que está aqui sendo mencionada, essas 2 aves pequenas, ele apenas deixou com as vísceras para fora e o sangue escorrendo. Mas os animais de porte grande são cortados ao meio e se forma então esse corredor. Lembra que eu disse que esse corredor, inclusive, meus irmãos, havia muito sangue, poças e poças de sangue, porque eram 5 animais sacrificados. Não necessariamente, pela regra, se usava 5 animais. Às vezes se usava apenas um animal, dependendo do nível e da seriedade do acordo, ou da importância de um acordo que uma pessoa ia fazer com a outra. Veja, esse tipo de ritual, inclusive, ele era chamado de aliança de corte, ou pacto de corte. Alguns teólogos chamam, inclusive, de pacto de sangue, aliança de sangue, porque exatamente a ideia de que esse ritual ele representava um acordo, um concerto, ou uma negociação, ou estabelecimento de uma relação pactual, seja entre 2 nações, seja entre 2 famílias, por exemplo. Isso aqui acontecia quando havia acordos pré-nupciais. Tão sério que eles levavam o casamento naquela época. Porque se uma das partes não cumprissem os acordos e os termos pré-nupciais, o que acontecia? Por que os animais estavam divididos ao meio e ia muito sangue?
Se você não cumprir a sua parte, significa que a sua vida não vale nada e que você deve morrer. Que você merece estar na mesma condição que esses animais que foram divididos ao meio. Era esse o sentido da seriedade desse ritual, onde esse ritual, inclusive, foi usado pelo povo de Israel algumas vezes, ou se não dizer várias vezes. Jeremias capítulo 34, os versos 18 e 19 mostram isso. Eu já li esse texto no outro sermão, não vou ler hoje. Eu estou apenas aqui revisando o que era esse ritual, para que você entenda o que nós vamos aplicar ainda no verso 17. Mas veja, esse ritual era comum o povo de Israel fazer essa aliança de corte, quando em algumas situações eles prometiam a Deus que nunca mais iriam se desviar dos caminhos do Senhor. Que eu morra se eu me desviar dos caminhos do Senhor. É um juramento que eles faziam quando havia esse ritual. Que aconteça exatamente comigo o que aconteceu com esses animais, se eu me afastar dos caminhos do Senhor, se eu me debandar para a idolatria ou para o paganismo. Mas, meus irmãos, Jeremias capítulo 34 vai nos mostrar, e Deus vai dizer: vocês fizeram aliança de corte comigo muitas vezes, mas vocês nunca cumpriram sequer um item ou um termo da aliança que vocês se comprometeram comigo, porque a aliança de vocês não vale nada, o sangue de vocês não vale nada para mim. Agora veja, isso acontecia quando havia uma aliança bilateral. E aqui numa aliança, se fosse uma aliança bilateral, não apenas Deus, mas Abraão também deveria passar por entre as partes daquele animal. Se Abraão estivesse fazendo acordo com uma outra pessoa, imagino que ele já tenha passado por essa circunstância, a Bíblia nunca nos fala disso, mas como isso era comum, e Abraão era um rei, mesmo que de uma pequena tribo, mas Abraão, ele tinha status de rei, rei de um pequeno povo. Ele era um hebreu, ele era rei dos hebreus até o momento aqui, como a gente viu a confirmação disso no capítulo 14. É possível que ele tenha feito isso, mas veja, Abraão, se ele estivesse fazendo um acordo com uma outra pessoa, coigual a ele, nas mesmas condições que ele e tanto outros deveriam passar pelas partes daqueles animais. Mas tem um detalhe aqui no verso 17. Quem é que passa por entre aqueles animais? Verso 17, vamos ler. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. Quem é que passou entre aqueles pedaços? Não foi Abraão, foi Deus. O único que passou por entre as partes daqueles animais foi Deus. E aqui o verso 17, ele está nos mostrando que essa aliança é unilateral. Os termos dessa aliança vêm apenas do próprio Deus. Veja que o verso 17, ele não fala aqui, mas nós podemos concluir de uma forma, obviamente por dedução lógica e necessária, como a confissão de fé nos ensina, quando às vezes é necessário interpretar um texto das Escrituras, investigar minuciosamente determinadas situações. Às vezes isso é possível quando o tempo permite, mas olha, o verso 17, apesar de não deixar claro ou explícito isso, mas nós podemos concluir que aquela tocha de fogo consumiu as carcaças dos 5 animais, e esse foi o sinal que Deus deu. Deus não apenas passou por entre os animais, mas Deus limpou, consumiu com fogo a carcaça, as vísceras daqueles animais. Fogo consumidor, fogo puro, ou seja, a pureza de Deus, a santidade de Deus, que não permite que não haja nada imundo diante dele. E o que isso nos aplica? Veja o que esse sinal então nos aponta. Qual foi a conclusão de tudo isso aqui, do que Deus está se manifestando a Abraão, quando ele passa por entre as partes e ele consome aquele sacrifício? Primeiro ponto, Deus se agradou da oferta de Abraão. Deus se agradou da oferta que Abraão preparou para ele. Mas por que Deus se agradou daquele sacrifício? E aqui, meus irmãos, veja que não foi por causa de Abraão. Foi Abraão que ofereceu. Deus se agradou de Abraão como um crente que obedeceu aquilo que ele mandou? Sim.
Mas veja que Deus, ele não se agrada da oferta por causa de Abraão. Não sei se vocês estão me entendendo aqui. Mas Deus se agrada da oferta por causa do que ela representava ou tipificava aqui nesse momento, em que aqueles animais divididos ao meio, aquela poça de sangue e de entranhas, de todos aqueles animais que estavam ali espalhados no chão, meus irmãos, toda aquela carnificina, que já se passava 2 dias que aquilo estava ali exposto. Imagina quanto tempo aquilo ficou ali, que Abraão nem sequer conseguiu, não suportou, não teve força suficiente para enxotar os abutres que ficavam cercando aquelas carcaças. Ele acabou pegando no sono e dormindo. Como então que aquilo foi limpo? Foi Deus quem consumiu aquilo tudo. Isso mostra que todo aquilo que estava ali exposto apontava para aquilo que seria o penhor desta aliança, que é a morte e o sangue de Cristo derramado, para que aquele fogo da ira de Deus, aquele fogo consumidor do Senhor, não viesse consumir Abraão e toda a sua descendência por causa dos seus pecados. Entenderam isso aqui? Deus consumiu aquela carcaça, por isso que eram muitos animais, eram 5 animais, 3 de porte grande e 2 de porte pequeno, porque aquilo estava apontando exatamente para o tamanho da imundícia, da tragédia, da desgraça, que acumulou-se sobre a humanidade de tal maneira que os nossos pecados estavam ali, representando o que nós todos merecíamos. Aquele fogo consumidor, aquela língua de fogo, deveria consumir Abraão e não deveria sequer existir uma descendência. Mas Deus está aqui nesse sinal falando: eu sou misericordioso com você, Abraão. Como Ele também está dizendo para nós: o meu fogo consumidor não consome todos nós que estamos aqui, meus irmãos. Porque Deus está dizendo: eu tenho tido misericórdia de cada um de vocês, e o meu fogo não tem consumido vocês, porque eu os amo, quando eu entreguei meu filho como a única oferta que é agradável para mim. Então o fogo consumidor foi sobre o nosso Senhor Jesus, para que não viesse contra nós. Segundo lugar, o fato de que somente Deus aqui é o único que pode cumprir as exigências dos termos desta aliança que nos estão reveladas aqui. Isso aqui nos leva a entender por que Abraão ele não pode passar entre aquelas partes dos animais. Somente Deus é que fez um juramento em seu próprio nome. Somente Deus é que teria e tem condições de jurar por si mesmo, porque Ele é fiel no cumprimento de todas as suas promessas. Isso fica claro quando a gente vai, por exemplo, para Hebreus capítulo 6, os versos 13 a 20. Eu quero que você abra a Bíblia nesse texto, por favor, porque ele é necessário aqui. Ele está diretamente relacionado com o que nós acabamos de ver no verso 17. Hebreus capítulo 6, versos 13 a 20. Olhe bem, quando eu disse no início que Deus fez um juramento, certo? Deus fez um juramento. Isso vai confirmar e corroborar com os versos 18 até o verso 21. Hebreus capítulo 6, no verso 13, ele diz: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, olha o que o texto está dizendo, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelos que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles. É o fim de toda a contenda. Entendeu qual é a proposta da aliança? Evitar o quê? Uma contenda. Evitar uma desgraça maior. A aliança, ela nos propõe o estabelecimento de uma paz. E o que é que Deus fez quando Ele está aqui dando o sinal neste momento a Abraão? Ele está dizendo: eu sou a tua paz.
quando ele disse: não temas, Abraão, porque eu sou contigo, eu sou teu escudo. E Abraão ainda está com medo. Lembra que nós vimos no sermão anterior, no verso 12, que Abraão estava com medo, mas escondendo esse medo, e Deus, quando manifesta aquelas densas e escuras trevas, quando ele está dormindo, ele está em sono profundo, e ele sonha, e naquele sonho é que Deus fala com ele, e manifesta-se aquela escuridão, e Deus revela o medo de novo no coração dele, ele ainda está com medo. Meus irmãos, bastava Deus, quando Abraão questionou Deus no verso 8, dizer: Senhor, mas como é que o Senhor vai me dar essa terra, se nós temos aqui tanta gente que são teus inimigos e meus inimigos? Está com medo. Bastava Deus ter dito para ele: Abraão, eu já disse uma vez, não vou ficar repetindo para você, eu disse que eu sou teu escudo, não tenha medo, acabou. Às vezes a gente não faz isso com os nossos filhos. A gente faz exatamente assim com os nossos filhos. A gente não tem paciência com eles, porque eles estão com medo. Eles não têm a mesma maturidade que nós para enfrentar determinadas circunstâncias, por mais boba que possa parecer para nós. Lá em casa tem um rapazinho lá que tem medo de insetos, esses insetos tipo besouro, libélula. Corre de medo e grita, chora, faz um desespero danado lá em casa. E a gente fica impaciente, fala: para com isso, está com medo disso. Mas para ele isso é maior do que ele. É aprender com Deus a ter paciência. E em vez da gente ignorar o medo daqueles que nós devemos cuidar, pelo contrário, a paciência, o amor, a misericórdia de Deus para com Abraão, e dizer: eu vou te dar um sinal. Eu vou te dar um sinal, então, Abraão, se você ainda está com medo, te darei um sinal. E vem o fogo consumidor. E ele faz um juramento. Mas que ousadia é essa? Os arminianos talvez correndo o risco aqui de debruçarem nesse texto e dizer: está vendo? Deus foi forçado a fazer uma coisa que Abraão quis. Não, meus irmãos. Deus está sendo misericordioso com Abraão. Deus apenas fez com que Abraão revelasse no seu coração o desejo de que Deus viesse dar mais ainda certeza da sua fé na promessa que ele havia feito. E Deus, então, ele é o único que pode cumprir essa mensagem aqui do que Hebreus corrobora com esse ponto. Quando nos mostra que Deus é o único que pode cumprir todas essas promessas. Então, ele faz esse juramento e diz: se a promessa não se cumprir, sou eu que mereço passar e estar nas mesmas condições que esses animais. Mas veja, Deus é santo. Ele está simplesmente mostrando a Abraão: Abraão, isso para mim não é nada. Terceiro lugar, meus irmãos, quando agora aqui, essa aliança que Deus faz com Abraão não envolvia apenas ele. E esse é um ponto importante que aplica até no que aconteceu pela manhã hoje. Essa aliança que Deus fez aqui com este homem não envolvia apenas Abraão, mas também envolvia todos os seus descendentes. Lembra que eu disse que a aliança que Deus faz com este homem, ela é completa, ela é integral, ela envolve todos aqueles que estão inseridos nessa descendência. Isso aqui nos revela que qual era aqui a extensão do que Deus havia prometido a Abraão nos versos 1, 4, 5, 7, os versos 12 a 16 e agora os versos 18 ao 21, onde toda a história da redenção ela está pré-figurada e resumida nessa aliança aqui. Isso aqui nos ensina que a história do povo de Deus já está traçada e que ela não pode mudar e ela não vai mudar. E é por isso, meus irmãos, que a aliança de Deus, ela não vai durar, ou ela não durou apenas por um período na história, ela não foi válida apenas para Abraão, mas ela é uma aliança perpétua para todos os eleitos de Deus na história da humanidade. Para encerrarmos, algumas observações dos versos 18 ao 21, porque não dá tempo de expor com mais detalhes esses outros versos que nós temos aqui. Mas aqui, meus irmãos, dos versos 18 ao 21, nós temos agora o juramento que Deus faz. O que Deus diz a Abraão? E nesses versos aqui nós encontramos os termos finais, ou aqui as delimitações que Deus estabelece para a ocupação dessa terra. Qual é a primeira delimitação ou concessão? É a concessão geográfica ou territorial.
Observe a parte B do verso 18, que nos diz aí que os israelitas ocupariam aquelas terras desde o rio Nilo, ele fala o rio do Egito, até o rio Eufrates, na região oriental. E aí, de fato, meus irmãos, isso aqui se cumpriu, isso aqui aconteceu quando no período ápice da história do povo de Israel, no reinado de Davi e de Salomão, especialmente no contexto do governo de Salomão, quando, lá em 1 Reis capítulo 4, nós temos uma menção de que a extensão do governo de Israel, a extensão do domínio de Israel no período do reinado de Salomão foi até o Oriente, chegando até exatamente aquela região onde fica o rio Eufrates. E isso aconteceu. O reinado de Salomão também, ele se estendeu, veja, isso tudo de forma pacífica, não houve guerra. A influência, veja que Salomão, todos terminam com ão, então às vezes dificulta, a gente confunde. Mas Salomão, Deus havia dado o que para ele? Sabedoria, foi considerado o homem mais sábio do mundo. Igual a ele não houve e nem haverá. E foi assim que ele conquistou o mundo da sua época. Desde a parte norte, veja, Israel foi uma grande potência, governando, influenciando política e economicamente, desde o norte da África até a parte norte, no Oriente, no rio Eufrates, onde antigamente, nos primórdios da humanidade, o que estava ali? O jardim, no Éden. Essa extensão de terra, então, toda ela, nesse período, foi ocupada pelo povo de Israel. E é interessante porque não foi uma ocupação ou um domínio político, como foi a dos outros impérios na história da humanidade. Por quê? Os israelitas não entraram em guerra com aqueles povos, mas eles simplesmente, meus irmãos, por meio de comércio, influência cultural, por meio da economia, por meio da sua influência também política, das suas negociações, eles eram mestres nisso, sempre foram, né? Eu nunca encontrei judeu pobre até o momento aqui no Brasil. Onde tem judeu, diz a minha mãe que o lugar tem muito dinheiro, dá muito dinheiro. Mas veja, eles simplesmente preservaram nesse período a prosperidade e a estabilidade das nações apenas por influência cultural, política e econômica. Foi quando houve paz sobre a história de Israel. Outro ponto interessante é que há uma outra concessão, uma outra delimitação. Essa delimitação agora ela é de cunho étnico, que pega dos versos 19 ao 21. E por que essas nações são mencionadas aqui? Então, dois motivos. Primeiro, porque Deus ele estava profetizando juízo sobre essas nações. O mesmo fogo, vamos lembrar do fogo de novo. O mesmo fogo que consumiu aqueles animais, iria consumir aqueles povos. E como que isso iria acontecer na história? Ia se cumprir a profecia de Gênesis 9, versos 25 a 27. Lembra quando Noé profetiza para Cã e o seu filho mais novo, Canaã? E ele vai dizer, vocês vão se tornar escravos de Sem e de Jafé. E exatamente foi isso que aconteceu. Essa profecia se cumpre no momento em que o povo de Israel toma posse de volta da terra prometida, liderados por Josué. E aqueles povos, então, Deus vai ordenando um por um e vai dizendo, mata todo mundo, desde bebê até os mais idosos. Destrua tudo, não fiquem com nada. Era comum invadir um território, não se matava todos. Aquilo que era bom, aquilo que era precioso, tanto de mão de obra humana como também de animais, gado, o que era do melhor eles roubavam, levavam para si, para aumentar suas riquezas. Mas veja, Deus disse, vocês não vão pegar nada. Vocês não vão pegar sequer uma prata, um ouro, nada. Queime tudo, destrua tudo. Porque isso tudo é imundo, é impuro. Vocês não podem se contaminar com estas coisas. E então, nesse aspecto étnico, o que Deus está simplesmente dizendo é, todas essas 10 nações que estão representadas, todas elas serão expulsas pelos seus descendentes, Abraão. Porque o meu povo irá ocupar essa terra. E aqui, em segundo lugar, Deus ele está estabelecendo, quando ele menciona essas nações, há agora o aspecto que eu disse que é a aplicação final desse sermão.
Ele não apenas está dando essa concessão no seu aspecto positivo, de dizer, esses povos estarão nas tuas mãos. Eu entregarei todas essas 10 nações nas suas mãos e vocês vão destruir todos eles, vão expulsar todos eles dali da terra. Coisa que o povo de Israel não fez. E aqui esse é o ponto. Quando Deus está dizendo todas aquelas 10 nações dos versos 19 ao 21, Ele também está lembrando a Abraão uma condição. E qual é a condição? Qual é a exigência aos descendentes de Abraão? Estes povos não podem predominar, não podem morar junto com vocês nessa mesma terra. Eles precisam ser expulsos do meio de vocês, porque se vocês não me obedecerem, o fogo consumidor que irá consumir os meus inimigos também se manifestará contra vocês, e eu trarei juízo sobre vocês. E meus irmãos, e isto aconteceu na história, quando o povo de Israel desobedeceu a Deus em não ter expulsado todas as nações que habitavam ali na região de Canaã. O que Deus fez? Deus os castigou, trouxe juízo sobre ele de duas formas. Primeiro, os entregando ao seu próprio coração pecaminoso, porque eles não quiseram matar aqueles povos, porque eles desejavam ser iguais àqueles povos, desejavam adotar seu modo de vida de acordo com o estilo de vida daqueles povos pagãos e idólatras. E exatamente foi isso que aconteceu. Eles se misturaram com aqueles povos e eles se tornaram pagãos também. Houve um período da história do povo de Israel que chegaram até a sacrificar humanos a deuses pagãos. A que ponto a degradação moral e espiritual daquele povo chegou? Isso que não cabe nas aplicações nos nossos dias, quando diz respeito às nações, aos povos, aos países, no decorrer dos últimos anos, onde Deus manifestou a sua graça, a sua misericórdia, onde Deus ele fez florescer a sua aliança e seu pacto gracioso com essas nações. Essas nações, desde o século XVI, eles foram celeiros da expansão do Evangelho no mundo ocidental e até mesmo em alguns aspectos do mundo oriental. Hoje, estas nações não obedeceram às concessões do termo da aliança que Deus havia estabelecido com eles. Alguns estão tentando ainda voltar de novo a essas concessões, estão lembrando disso. Engraçado, eu acho isso interessante. Pouquíssimos governantes Deus ainda tem usado para lembrar essas nações de que eles devem voltar a cumprir essas concessões, em não se misturar com nações ímpias, não se coluir com elas, não compactuarem com o seu estilo de vida. E o que tem acontecido? Eles têm resistido, essas nações não têm obedecido essas concessões da aliança, eles têm se esquecido da aliança que Deus fez com eles. E Deus tem entregado a eles a mesma depravação, deploração espiritual, moral e cultural. É o que está acontecendo com os Estados Unidos da América. É o que já aconteceu e a situação agora já está além do que a gente possa imaginar na Europa, com a invasão do islamismo, culturalmente falando. E vem a segunda fase. Quando Deus, ao ter entregue Israel ao seu próprio coração, imundo e pecaminoso, se misturando com essas nações, Deus usou essas mesmas nações para oprimir o povo de Israel. Vêm os babilônicos, vêm os assírios, e expulsam todo o povo de Israel das suas terras. Lembra qual foi a promessa que Deus havia feito a Abraão? Se eles acatarem todas essas concessões, a terra é deles, eu os abençoarei, e não darei apenas Canaã. Deus ainda prometeu que daria até o rio Eufrates norte e até o sul, o Egito. Olha o que Deus prometeu a esse pequenino povo, se eles confiassem no Senhor, e se eles devotassem a sua vida em obediência às promessas e às concessões dessa aliança. Mas Deus, como castigo, tira aquilo que Ele deu para eles. E Deus pode fazer isso conosco, se nós não acatarmos as concessões que Deus tem dado para nós na aliança. Eu quero lembrá-los de que Deus tem sido misericordioso conosco até o momento.
Mas não se esqueçam das concessões da aliança que Deus tem feito conosco. Até o momento, pelo menos eu, e vocês sabem o que eu estou dizendo, até o momento eu tenho visto que Deus tem sido misericordioso comigo e com vocês. Deus tem tido muita paciência comigo e com vocês, como Ele teve com Abraão. Deus tem falado muitas vezes comigo e com você, e Ele tem, a todo momento que a Escritura é aberta, a todo momento em que nós nos deparamos com ela, o Espírito Santo tem falado ao nosso coração dessas concessões e das promessas deles. Isso cabe também na minha vida particular e na sua vida particular. Deus tem tido misericórdia de você e de mim, em algumas áreas da nossa vida, que nós temos insistido nos nossos pecados, nos nossos maus hábitos. E Deus tem tido tanta misericórdia e paciência, e que a todo momento Ele tem me lembrado e tem lembrado você das concessões, da aliança, dessa graça que Ele manifesta em mim e em você. Mas, meus irmãos, se nós insistirmos nos nossos pecados, se nós insistirmos em não cumprir totalmente as concessões dessa aliança, ela é cumprida por fé, não por obras. Se nós não acatarmos esses requisitos dessas delimitações, o Senhor, aquilo que Ele nos deu, Ele vai tirar. É isso que Ele tem para nos dizer nesse ponto final. De que forma que nós devemos obedecer? Eu quero terminar respondendo essa pergunta. De que forma nós devemos obedecer, honrar em todos os momentos da nossa vida, meus irmãos, os termos dessa aliança? Os versos 21, aqui 19 ao 21, eles nos deixam uma resposta também por dedução lógica e necessária. Está implícito aqui na menção dessas nações. A nossa liberdade do pecado por meio de Cristo estabelece, meus irmãos, os limites sobre estas concessões da aliança de Deus conosco. A nossa liberdade do pecado, que agora a nossa liberdade está em Cristo, como diz Gálatas capítulo 5. Ela estabelece o limite até onde vai a fronteira do que nós podemos fazer, onde nós podemos ir e como deve ser a nossa vida. Veja, a delimitação territorial ao povo de Israel e a delimitação étnica ao povo de Israel está nos aplicando exatamente isso. De uma delimitação dessa liberdade que era também presente no Jardim do Éden antes da queda. Vocês são livres para comer de tudo que há nesse jardim, mas vocês não podem passar esse limite se vocês se depararem com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é o aspecto das concessões que envolve a obediência, a honra em todos os momentos da nossa vida a esses termos da aliança, da graça de Deus conosco. Eu quero dizer a vocês que, em outras palavras, nós devemos ser radicais no nosso estilo de vida quando se trata de lidar com as pessoas do mundo. Há um limite para isso. Nós negociamos, compramos, vendemos com todos eles, mas há um limite para isso. Até mesmo quando diz respeito às amizades, isso vale muito para os nossos filhos. Eles lidam com crianças, colegas, que muitos ou alguns desses colegas que eles convivem em média de 4 a 5 horas de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado. Muitos desses colegas, ou alguns desses colegas, se tornam até amigos íntimos deles. E nós temos o dever de ensinar os nossos filhos que quando ele diz que tal fulano, fulaninho ou fulaninha, lá da escola, que é o seu colega de turma, e ele diz o meu amigo ou a minha amiga, nós temos que ter o discernimento e a sabedoria de lembrar a eles: meu filho, você tem toda a liberdade de se relacionar com eles. Minha filha, você tem toda a liberdade de se relacionar com as suas amigas, ou melhor dizendo, seus colegas. Mas a sua amizade, o seu vínculo, ou a sua relação com os seus colegas da escola, com a professora da escola, com o professor da escola, com todos os funcionários da escola, com os coleguinhas ou a galerinha da rua,
se é alguém que mora em rua, mora em apartamento ou em condomínio, seja onde for, tem um limite. Há uma concessão, meu filho e minha filha. E que você não pode passar esse limite. Você, em outras palavras, você não pode confiar mais no seu amiguinho da escola e confiar menos em Cristo. E como é que ele vai entender isso de forma prática? Quando o amiguinho da escola, eu já passei por isso quando era criança. Meus irmãos, não se espantem não, mas eu já roubei sorvete da padaria. E como que isso aconteceu? Eu nunca fiz isso na minha vida. Alguém espera que uma criança, filho de crente, faça um negócio desse? Não. Mas eu fiz. Porque os meus colegas da rua ali, nossos amigos mais próximos, nós combinamos, e eu fui influenciado, e eles disseram, vamos lá pegar. Eles não foram pegos, eu fui. E foi nesse dia que a minha mãe virou para mim e disse assim, a forma dela explicar para mim que tudo tem concessão na nossa vida e tem limite. E ela disse assim para mim, aprenda uma coisa, crente é azarado, porque ele sempre vai ser pego em tudo que você fizer de errado. Eles não vão ser pegos, sabe por quê? Porque eles são ímpios, você é crente, e para tua vergonha, Deus está te entregando ao seu pecado. Não se esqueça disso, você sempre vai ser pego, graças a Deus por isso. Mas os nossos filhos não precisam passar por isso. Ensinemos a ele a concessão da aliança. É isso que as Escrituras nos ensinam sobre esse pacto que Deus fez conosco. O nosso pacto, ou a relação pactual que nós temos, é com Deus, por meio de Cristo, e não com o mundo. Essas são as concessões da aliança. E é assim que o capítulo 15 se encerra. Próximo domingo nós continuaremos e seguiremos e iniciaremos o capítulo 16. Deus nos abençoe. Amém. Coloque-se em pé.